Começando, vamos ver agora. Esperar agora a monja entrar. Gente, coisas que a gente aprendeu nesse desafio chamado pandemia, né? Lidando com essa nova tecnologia. A gente tinha uma resistência muito grande, agora ou aprende, né? Chegando, Chegando, você monja! sabe, eu saí do computador só pelo celular. Ah, você está no celular. Eu estou no celular também. Eu estou aqui no Então, celular também. acho que pelo computador não acontece, viu? Eu acho que não. Eu acho que não. Eu Então, acho que aí eu não. saí do computador e abri meu celular e pronto. Agora Que eu fico bom. segurando esse brinquedinho porque o, o suporte está lá embaixo. Oh, meu Deus do céu. Pô, Olá. encosta em alguma coisa, assim, Não, eu vou né? encostar, eu vou me divertir. Pode ficar tranquila, eu faço um equilibrismo aqui e já deu, ó. Pronto. Ouve. E primeiro, gratidão aí pela sua presença, é uma honra estar com você e obrigado por você estar com a gente nessa tarefa, né? E Nossa, eu que... dá notícia da Monja Coen. Monja Coen teve uma crise de apendicite Hum. e precisou ser operada. Então, por isso que ela não está aqui. Foi É, operada ontem, acho, se não me engano. mas Ontem. ela tá bem? Tá bem, tá bem. Foi muito urgente. Uhum. Aí os compromissos dela foram todos distribuídos para os seus alunos. Oh, não, a apêndice é assim, a apêndice não avisa, né? Aí, de repente, isso já É, aconteceu com meu filho. Sentiu dor de manhã, de noite, estava na sala de cirurgia. Mas é e- rápido, graças a Deus, a nossa querida vai então, estar bem. aí ela pediu para eu estar aqui e eu gosto, agradeço muito a oportunidade de estar com vocês. É sempre uma alegria estarmos compartilhando, né, um pouquinho do que pensamos sobre a vida, né? Na verdade, a gente compartilha o que a gente pensa da vida, Exato. A né? ideia o tema que a gente colocou é a busca da nossa essência em tempo de pandemia, é aprendendo a Isso, crescer e ser feliz, né? isso. E, e aí a gente está vivendo esse momento cantado em vários livros sagrados, né? Com vários nomes, de repente chegou. Ou aprende humanidade, ou aprende, né? E aí, de repente, chegou, São Paulo não pode parar. Parou, né? E aí a gente vai ter que refazer os nossos hábitos, aproveitar essa oportunidade para repensar as nossas atitudes, o nosso pensamento, nossas relações. E aí eu te pergunto, como fazer desse limão a limonada, minha irmã? Bom, primeiro precisa gostar de limonada, né? Exato, Tem gente que se enche de limão e fica azedo e com o estômago doente. exato. Não Não temos aprende. receita. Adoro falar isso. Não temos receita. Mas uma coisa eu digo: a gente tem que perceber que a vida é movimento. Se a Isso. gente não tiver isso na nossa mente, não é limão, não é laranja, não é, sabe? A gente tem que ter uma atitude mental de total abertura, que é isso que a gente não tem. Isso é muito importante, sabe? A gente tem feito várias lives, né? Vários encontros nessa situação que a gente está vivendo e qualquer outra situação, porque a pandemia não é o problema. Nós já estávamos dispersivos, nós já estávamos ansiosos, não é verdade? Nós já Sim, estávamos administrando problemas, só que a gente estava dispersivo no mundo, se mergulhando no trabalho, mergulhando em fórmulas mágicas, até mesmo a espiritualidade que a gente estava buscando, mergulhando, procurando mundos paralelos para fugir da realidade do dia a dia, da convivência, do aqui e agora, né? sim. Muitas pessoas procurando meditação, isso antes da pandemia, gente. Como é que estava o mundo antes da pandemia, né? Uma economia de discriminações, pessoas em extrema pobreza, pessoas, uma pouca elite com muito recurso, né? O racismo exorbitante, testemunhando uma série de coisas, ao mesmo tempo vendo organizações se formando,
redes sociais se formando, o mundo estava no seu movimento. Aí teve a pandemia que comprimiu todo mundo em quatro paredes. Ao comprimir todo mundo em quatro paredes, né, esse vírus da Covid, a Covid-19 nos convidou, né, que não foi bem convite, uma exigência de nos fecharmos em quatro paredes. E aí, como fala aquela música, e agora, José? E agora, José? E agora, José? Quem estava bem, resolvido, pessoas tranquilas, pessoas que administram a vida sem exageros, com equilíbrio, com harmonia, sem muito estresse, essas pessoas, sabe, estão fluindo nessa situação. E pessoas que não tinham ferramentas internas, né? Então, eu digo para você, a gente tem que ter claro que a nossa mente precisa abrir. A nossa mente precisa adquirir um estágio de contentamento. Qualquer desafio que chegar, eu lido sem raiva, sem medo, né? E aí as práticas meditativas, yogas, exercícios físicos, todas essas coisas nos ajudam. São alimentos para que eu possa fazer qualquer circunstância da minha vida uma oportunidade de crescimento, né? Então, eu estou jogando um pouco isso para a gente ter um bate-bola, né? Se quiser, você fala. Aí, o que eu acho interessante, né? Eu também lido um pouco com essa questão da espiritualidade. E aí, as pessoas, de repente, eu dirijo uma casa de atendimento espiritual, né? Olha só. Aí, a pessoa, aí o bicho pega, eu preciso procurar Deus. Tipo, pelo amor de Deus, esqueci. Não, assim, não tem nada já. Exatamente. E aí você percebe que é o desespero. Alguma coisa está faltando na minha vida, mas isso estava acontecendo antes. Você lembra essa questão, por exemplo, pelo menos aqui no Tocantins, isso é muito forte, aconteceu muito, a questão da meninada, 13, 14, 15, 18 anos, se suicidando, né? E não foi a pandemia, foi o vazio, né? Isso reflete a questão das relações em casa, a falta de perspectiva, tal. É como você está falando, a coisa já estava acontecendo há muito tempo, já veio. E aí, normalmente, a gente fala assim, olha, você não quer parar, não? Deixa eu te quebrar as pedras. Então, você não vai sentar, não? Tudo bem. Então, pá, aí te imobiliza. Agora você quieta e pensa, né? Tem uma história que a Monja Coen sempre fala do cavalo, né? Que eu não gosto muito desse exemplo porque é judiação do coitadinho do cavalo, que quando você levanta o chicote ele já sabe que é para andar, né? Eu sou contra, tá? É um exemplo. Lógico, eu também. Mas é assim, quando você levanta, faz um movimento, o bichinho assusta, né? Quando você encosta, o bichinho se movimenta. Tanto quando você tem aqueles que levantam a mão, já se movimenta. Você encosta, já se movimenta. Mas quando chega na carne, é aí que se movimenta. Então, a Covid-19, ela nos comprimiu para a gente nos vermos, né? A minha questão é essa, como estamos nos vendo? Essa é a minha questão. Diga. Exatamente, eu ia pegar esse gancho aí da questão de como eu estou revendo, o que eu estava fazendo, porque agora como você está em casa o tempo inteiro, você tinha muito tempo, nossa, eu vou ficar em casa, eu vou ler tudo que eu precisava de ler, eu vou poder organizar minhas coisas, eu vou sistematizar meu tempo, isso foi no primeiro mês, depois a gente não tem tempo. Não tem tempo, a coisa é uma loucura, né? Aí você vai conviver, nós estamos aí o quê? Há 150 dias, né? Mais ou menos, né? Então aí você está convivendo com o marido, com a esposa, com o irmão, com o pai, que não tinha essa convivência direto. Aí acontece, como você falou, se está tudo bem, beleza, mas eclode, né? O marido, outro dia uma amiga minha falou, olha, é meu dia de aniversário, o que você quer de presente, meu bem? Eu quero ficar sozinha. Certo? Eu não quero ver vocês, eu não estou dando conta de me dar só esse presente, deixa eu ficar sozinha, né? E aí você vai lidar com conflito, com raiva, com impaciência. E como é que a gente lida com sabedoria esse processo todo? De repente eu entro em contato comigo, como você falou, e com as minhas relações não resolvidas, vamos dizer assim, nem essa comigo mesma e nem com o outro. E aí, como é que eu caminho nessa? Então, volto a dizer com a nossa lente, nossa postura mental, né?
As pessoas estão em constante... Ó, nós casamos, né? O seu marido, sua esposa, seu relacionamento. Você tinha um grande amor. Você teve causas e condições que você teve um envolvimento com essas pessoas no passado. Uhum. Você não está junto com essas pessoas forçado. Existem casos que sim. Existem casos de relacionamentos forçados. Mas vamos partir do princípio que elas se escolheram num dado momento, né? Só que o que acontece nos relacionamentos? Os relacionamentos se congelam. O outro ficou aquela coisa Isso. fixa que você não desenvolveu um olhar. Puxa, quem é você? Quais são suas necessidades? Né? Então, você formatou seu relacionamento. Isso quer dizer, seu esposo, sua esposa, até mesmo seus filhos. Antes da pandemia, estava todo mundo buscando compensações emocionais em terceiros. Largou os seus próprios relacionamentos pessoais mais próximos. Fugiu. Isso. Uhum. Porque o relacionamento mais próximo, ele é muito íntimo. E chega um momento que você não quer que o outro entre em você. Chega um certo momento que a esposa, o marido, tal, te conhece, mas também te conhece com cheio de preconceitos e histórias mal lidas. Eu acho que é uma oportunidade de se reconhecer, mas não reconhecer aquela pessoa com a qual você casou, mas conhecer o ser humano que está diante de você. Olha que incrível, a oportunidade de você estar perto do seu marido, da sua esposa, bem, ou querido, ou que seja o seu nome. Como você está hoje? Como você, ser humano, está passando por isso? Sai do papel, esposa, marido, pai, mãe, mas olha para como um ser humano. Como é que você está lidando com isso? Então, é uma oportunidade incrível de autoconhecimento, de um renamoro. Exato. Restabelecer aquele ponto. Quem é você? Que eu Isso. esqueci no meio do caminho. Quem é você? Que num dado momento da minha existência, meu coração bateu. O que eu fiz desse relacionamento? Porque o mundo, a gente vai trabalhando, a gente vai se afastando. É que nem a plantinha. A gente precisa pôr água. Chega um momento que a gente abandona o vaso, esturrica lá e a planta morre. Não, gente, vamos salvar. É o momento de salvar relacionamentos. Não existe relacionamento perfeito. Não existe pessoa. Ó, essa coisa que a gente aprendeu, que casal, um tem que ficar na frente do outro, olhando para o outro, é um engano. É ombro a ombro, olhando para a vida, um ajudando o outro na sua perspectiva e no seu olhar. A gente abandonou essa perspectiva e fomos buscar compensações fora, em amizades que não têm nenhum compromisso muito com você. Às vezes você tem amizades que são muito fortes, porque tocaram nesse aspecto do aprendizado conjunto, né? Então, o que aconteceu? A gente já estava suficientemente dispersivo, nós já tínhamos abandonado os nossos relacionamentos por conta do trabalho, das ansiedades. Nossos filhos estavam nas escolas também, a gente já também não reconhecia mais nossos filhos. Então, se a gente souber aproveitar como um renamoro, porque não é né? Você não repete, mas um enamoramento. Como é que eu me enamoro? Como é que eu estabeleço pontos de afinidade? Recuperar essas linhas, recuperar esses pontos de convergência. Somos diferentes? Somos. E agora, quem sabe, você descobre aspectos no seu parceiro, na sua parceira, fantásticos que você está precisando. Exato. Né? Porque não foi por acaso que você se juntou com aquela pessoa. Né? E aí você perde essa coisa, se coloca na defensiva, né? Uma coisa que acontece muito é a disputa dentro de um casal. Não só o casal hétero, o casal homem, o casal, né? Nas relações. Todo ser humano tem busca afetividade. Exatamente. Então, quando você se coloca na defesa, você não escuta o outro. Deixa eu te falar uma coisa. Né? O campo da afetividade e das emoções é carregado de confusões, tá? O campo das emoções. Quando a gente busca alguém para ficar conosco, existem motivos. E esses motivos podem ser compensatórios. Se você não está bem, você acha que o outro vai salvar a sua vida. Vai ser e o outro ajuda mesmo. Mas o outro ajuda. Nossa, o outro ajuda. O outro ajuda. É bom conviver. Agora, mas se eu não estou bem, né? Então, qual é a ideia agora? Vamos esquecer um pouco. Tá difícil? Tá difícil. Como é que eu restabeleço pontes de afinidade? Como é que eu chego para o outro e falo: quem é você? Como você está? O que eu posso te ajudar?
né? Largar um pouco aquela cartilha, aqueles pressupostos cristalizados na nossa mente. Isso tudo, nada é fixo, tudo está em constante transformação. Os nossos Isso. relacionamentos nos fazem a cada segundo. A pessoa que acordou de manhã, quando vai pôr a cabeça no travesseiro, é outra pessoa. Nós não somos fixos. Nós somos um oceano. Hoje eu estava passeando com os cachorros, né, de manhã, e eu pensei, né, quem somos nós? Nós não somos uma parte do todo, nós somos o todo manifesto, o que a Monja Coen fala. Os meus cílios têm a Via Láctea. O meu lóbulo de orelha tem o cosmos inteiro. Por que a gente resumiu o mundo, a vida e a nossa convivência numa cartilha tão fechada? Quando a gente se fecha, como é que o átomo, né, se torna energia? Eles são compactados. E aquilo torna aquela energia forte. Nós estamos sendo compactados para recuperar a nossa verdadeira natureza. E a nossa verdadeira natureza é infinita. Nossa verdadeira natureza é aberta. E se a gente tem uma mente aberta, tudo que está diante de nós, nós transformamos em vida. Nós respeitamos a vida. Esse é o momento, né? Fala. Mais um exemplozinho que eu gostaria de dizer para vocês. A gente tem pouco tempo, né? Então, eu gosto muito do exemplo do lago. Imagine um lago. A nossa vida é este lago ou este mar, né? Você anda, a gente se debate demais com as nossas ideias e os nossos medos, né? Aquela terra, aquele chão sobe e a água fica turva. A gente fica com cisco. A gente vai no oftalmologista, não resolve. Vai num lugar, vai não resolve. Mas aquela areia, aquela coisa toda. As práticas do assentamento, confie na sua vida. Não tenha medo. Respire. Não tenha medo. Respire. A vida é dinâmica, a vida é maravilhosa. Respire. Você vai respirando, aquela areia vai assentando, que é real. Seus pensamentos são reais, seus problemas são reais. Não dê força para eles. Aumenta, vai assentando no fundo. Você para de se debater, vai assentando. Você acaricia os problemas, acaricia as dificuldades, vai assentando, assentando. Aí você vê o brilho dos seus pés. O brilho dos seus pés. Nós precisamos dar um tempo para a gente enxergar o brilho dos nossos pés. E o caminho está embaixo dos nossos pés. Está na nossa vida. A Monja Coen fala, o livro que você quer estudar, aponta para você mesmo. É você. Então, nós temos que aproveitar essa oportunidade como uma grande aventura, em contentamento, sem medo. Isso. É uma coisa, eu queria pegar uma fala sua aí, que você falou sobre não ter medo, não ter medo da morte, não ter medo de nada. E uma coisa que uma pessoa que me perguntou, sabendo que eu ia falar com vocês hoje, me perguntou sobre como lidar com isso nesse momento, né? Como lidar com a morte, como lidar com esse processo todo e do jeito que a gente está vendo, que tem a ver com a finitude, mas também a dimensão do infinito, né? Como seres eternos. E ela está perguntando exatamente sobre isso, né? Como lidar com essa questão da morte, da perda, né? Do ente querido. Não. O assunto não é bem esse aqui, não, mas a pessoa pediu para te perguntar. A morte, se a gente perde alguém, a gente tem que viver o luto, né? Não adianta a gente... Olha, mais de 120 mil mortes no Brasil, né? No mundo, não sei quanto, não fiz essa conta. Nós estamos num momento de grande tristeza, sim. A tristeza da não despedida. Isso. Isso é muito duro, gente. O rito de poder despedir do seu ente querido, nem isso você tem. Olha, vida e morte é de suprema importância. Tempo rapidamente se esvai e oportunidade se perde. Cada um deve se esforçar-se por despertar. Não desperdice a sua vida. Significa o quê? Nós, a cada segundo, nasce e morrem células. Se as células não morressem, nós não nos renovaríamos. A morte faz parte da vida. Isso sempre aconteceu. A nossa civilização ocidental tem uma grave dificuldade de lidar com a morte. Não tem a cultura. Você vai para a Índia, já é uma outra história. A questão da morte para as diversas culturas é vista das mais diversas formas. Né? E a gente tem um grande medo, porque o ser humano quer ter governabilidade, quer ter controle, até para saber o que vai acontecer depois da morte. Gente, não se preocupem com o que vai acontecer depois da morte. Vivam bem o presente. Viva agora, Nós né? não sabemos. Nós não sabemos. A gente adquire hardware de doutrinas e tudo que quer explicar a morte, mas na hora H do nosso amor, diria minha mãe, minha avó,
né? Nós não sabemos o que acontece. A gente cria, né, vários aspectos, né, sobre o que vai acontecer. Não pense na morte. Nós vamos morrer de qualquer jeito. É. Nós estamos vivendo e morrendo 70 mil vezes por segundo com as nossas células. Enfim, tudo o que morre torna... A gente é um incessante, é uma energia incessante, uma energia vital incessante. Então, aprecie a sua vida. Agora, perder um parente, tem pessoas com câncer na família, né? Eu já tive câncer, minha família toda teve câncer. A vida vem com circunstâncias para a gente ultrapassar o medo. A vida é mais, a vida é pulsação, a vida é movimento. Então, morreu alguém, vive esse luto, reze por esse alguém. A gente reza, né? Na nossa tradição. A gente reza para que ela vá para a luz infinita, né? Mas ela está em nós. Ela continua em nós. Um dia eu cantei parabéns para meu pai, que faleceu há uns 30 anos. Ele está em mim, ó, na minha cor de pele, na cor da minha sobrancelha, na minha mão, no meu polegar. Meu pai, eu sou meu pai escrita, né? Então eu continuo minha vida nele e nele em mim. A gente tem que mudar um pouco essas perspectivas, esses quadradinhos que a gente criou na nossa mente que nos faz sofrer. Não dê poder para isso. Essa pandemia nos ensinou isso também, né? Uma coisa que eu tenho falado e eu tenho ouvido também, não dá para você saber como é que vai ser amanhã. Vai ser o ano que vem que a gente volta? Vai ser meio ano... A gente não tem como. E por uma questão de saúde, talvez fique até mais fácil, porque já tenho 62 anos, então a gente já tem uma certa estradinha, né? Aí, mas como é que a gente faz? Gente, para mim é um dia de cada vez. Hoje é esse meu plano. Não tem... Mas e como é que vai ser depois que terminar? É lógico, você tem, pela questão da nossa natureza, a gente tem essa perspectiva de futuro, óbvio. Mas esse exercício do desapego na marra que a gente está passando, né? Como é que vai ser? Olha, eu não sei. O que eu vou fazer é o seguinte: meu plano é hoje. Hoje eu vou fazer assim, agora fazer essa. Esse é um exercício que a gente tem sido obrigado a fazer, né? E aí vem aquela angústia, outra pergunta também que me veio, que me fizeram, assim, eu não estou fazendo o que eu queria fazer, né? E isso me entristece, porque na verdade, no fim das contas, eu embolei e eu aproveitei, que angústia que dá, de repente, daqui, meu Deus, o que eu vou fazer? Eu não estou fazendo o que eu quero, isso vai me deixando triste, angustiada. E aí, minha irmã? Olha, eu acho o seguinte, está todo mundo angustiado. Com a mente angustiada, você nunca vai saber o que é se querer. Por isso que eu digo, né? A gente precisa desacelerar, precisa aproveitar esse período de pandemia. Nós estamos falando para uma elite. Sim. Desculpe, estamos falando para uma elite que está pensando no que quer fazer da vida. Nós temos um grande número de pessoas com fome, sem emprego, sem trabalho. A pandemia mostra uma sociedade em crise, muito forte, né? Pessoas que não têm nem tempo de pensar o que eu quero ser, o que eu vou querer. Ela tem que ter trabalho para poder se alimentar. E a gente está vendo o que está acontecendo. A gente tem que sair um pouco do nosso umbigo, né? E até eu pergunto, o que é esse querer? Parece criança. Eu quero isso, eu quero aquilo, mas eu quero, mas eu queria tanto, quero... Escuta, quem é você primeiro? O que é esse seu querer? O que você está buscando? Fugir de você mesmo, de você mesma? Quem é você? Essa é a pergunta. Quem você deixou no caminho da sua existência? Cadê aquele ser humano que tinha sonhos, desejos? O que aconteceu com você? Você está aí ainda? Ah, já mudei. Ótimo, a gente muda. O sonho não é mais o mesmo. Eu também tenho 62 anos, né? Eu penso, nesse momento, é uma grande oportunidade de a gente fazer uma imersão na nossa essência. E a nossa essência é dinâmica e é movimento. Não existe nada fixo. Mas você tem habilidades, você tem criatividades, você tem feelings, você tem intuição. Vai atrás delas. Vai atrás de você mesmo. E as práticas meditativas ajudam muito nesse sentido, nesse desacelerar sem medo e enxerga com nitidez. Aí o seu querer, você vai falar assim para você mesmo: puxa, eu sempre quis uma coisa e não era nada disso. Por que eu sempre quis isso? Dar murro em ponto de faca? Por que eu sempre quis isso? Né? Agora, a gente tem que olhar um pouco para esse coletivo. O que esse coletivo está precisando? Né? Por exemplo, eu estou desenvolvendo uma série de projetos sociais. Assim, acho que a gente está fazendo hoje com essa live aqui no Instagram.
A gente não está tentando criar um vínculo de que todo mundo fique bem? É, Sabe, às vezes, nós fomos muito educados a crescer, estudar, casar, se profissionalizar e cuidar da sua vida. A pandemia está nos chamando para cuidarmos de uma rede de solidariedade, para cuidarmos da vida da nossa sociedade, que ela seja sadia. Qual é a sua contribuição para a sociedade? Nós temos artistas fazendo trilhões de coisas pela internet. Muitos pois é. estão ganhando cestas básicas, estão na miséria. Mas também a gente viu movimentos de empresários abrindo as gavetas, ajudando financeiramente. Nós temos que sacudir a sociedade. Está na hora de sair do nosso universo umbilical. A nossa depressão, essa depressão que a gente tem, é porque nós estamos muito nesse eu fechado. Se a gente se abre e percebe que tem gente muito na nossa situação e que está junto, que podemos trocar pérolas, que podemos trocar tesouros, podemos trocar apoios, podemos trocar criatividades, amorosidade. Poxa, vamos aproveitar esse momento. É esse o momento de nos revermos. Não existe novo normal. Essa ideia de novo normal não existe. Porque o que é o normal na cabeça, gente? É o normal dessa sociedade consumista que criou essa tensão toda? Que normal é esse? Essa é a pergunta. Nós temos que transformar a sociedade, porque a depressão já estava vindo. Esse novo normal é voltarmos a sermos essa depressão? É. Essa turminha toda que está deprimida e suicidando? Por que está se suicidando? Deixamos de nos ver, de nos reconhecer como seres humanos, como família humana? Sabe? Eu digo para vocês, nós estamos sendo alertados para uma grande transformação e não há repetição. Mas a gente precisa se olhar com um olhar de amorosidade, nos reconhecer como seres humanos infinitos, dinâmicos, abertos, e que a gente adotou forminhas mentais e que a gente quer reproduzir essas forminhas mentais agora. E elas não estão dando conta. Não é incrível? Uma coisa, ontem nós tivemos assim pessoas maravilhosas participando. A gente teve uma discussão sobre a questão indígena e a pandemia. Sim. E nós tivemos um depoimento da Narúbia Carajá, né? E ela falando historicamente o processo. Não começou hoje essa questão da falta de atenção para a questão indígena, né? Isso é histórico no Brasil, né? E não estão olhando, quer dizer, quem tem olhos de ver, que veja, né? Essa radiografia que você estava falando da sociedade. Olha, realmente são nossos irmãos e nunca houve atenção. E agora estão morrendo. Essa menina está com a família toda doente, né? E aí depois nós tivemos um pessoal falando sobre a questão dentro da educação, né, de como lidar. Tem que rever. É conteúdo, é conteúdo, é conteúdo. Não, agora é o momento de valorizar a vida. Conteúdo, amanhã reorganiza, né? O menino tem que aprender em um ano isso, aquela carga de informação. Sabe, é um quebrar de paradigma muito grande. Como assim meu filho não vai aprender tudo que tinha que aprender esse ano? Não vai. Agora são outras coisas que são prioritárias, né? São outros conteúdos, né? E são outros conteúdos. Então as pessoas ficam meias, sabe, cambaleando. Sabe quando a pessoa nunca andou, não começou a andar, né? Ó, aí sai cambaleando, né? É impressionante. Exatamente. Eu vou aproveitar essa sua expressão do cambaleando, né? A minha formação em pedagogia, e eu tive alguns professores que me ajudaram em abrir minha mente, né? E eu tive uma professora baiana maravilhosa que me apresentou Jean Piaget, né? Piaget é um epistemólogo, ele trabalha no desenvolvimento do conhecimento. E ele disse uma coisa nos seus estudos que eu adotei na minha vida: o conflito. O conflito nos tira da zona de conforto. Isso. A gente tem ferramentas para viver, tá? A gente usa umas ferramentas para manter o equilíbrio. Aí chega uma situação, nos tira do equilíbrio. E aí, para a gente estabelecer o equilíbrio de novo, a gente usa as nossas ferramentas, mas a gente vê que não dá conta. Aí você começa a criar novas ferramentas. E aí você passa pelo conflito. Esse criar novas ferramentas, novas ideias, novas atitudes, novas posturas, nos amplia. Então, nosso conhecimento fica cada vez mais amplo. E a gente fica cada vez mais flexível e mais aberto aos desafios. Então, a educação, né? Os alunos não podem ir para as escolas, certo? Por que o conteúdo da casa não é o conteúdo educacional? Né? Usa a despensa da casa, a cozinha, o canto do quarto como conteúdo matemático, como conteúdo de português. Qual é a geografia da minha cozinha?
Qual é a noção de Exato. geografia que eu tenho da água que sai da torneira? Pegar É. os conteúdos do cotidiano e fazer a criança pesquisar a própria casa. Eu, como Uhum. pedagoga, já estou dando ideia. Usar o próprio universo que estão vivendo e transformar isso em conteúdo, não ao contrário. É. A gente perdeu essa observação. O conteúdo das escolas é uma releitura organizada da vida. Só que a vida se separou e é da escola. Então, o desafio que eu coloco é esse. A pedagogia da pandemia é uma pedagogia de voltar para um observar ativo da realidade, como Paulo Freire falava, a importância do ato Exato. de ler. Então, se todos nós pudéssemos fazer a casa, o conteúdo programático, o bairro, a cozinha, nós temos uma internet. Faz os alunos pesquisarem, É. faz os alunos criarem jogos. Eles criam jogos dinâmicos. Bota essa turminha toda que é inteligente, dá de 10-0 na gente. Aí eu fico apanhando para entrar no Instagram. Se tivesse uma criança de 3 anos, já estava com você aí no Instagram, eu estava aqui, nhê, Pois nhê, é. nhê, nhê, nhê. Vamos reconhecer que esse sistema, a mesma coisa, que a turminha está estudando com celular pequenininho, lá nas periferias, porque não tem computador. Assim como trabalharam com respiradores, né? A USP se dedicou com respirador para a questão da pandemia. Por que não se trabalha em tecnologia, telões, nem que tenha geradores, chegar na zona rural, criar aqueles esquemas grandes para que as crianças tenham acesso que a educação chegue lá por uma tecnologia inovadora. Vocês percebem que a pandemia, né? É um conflito grande que foi colocado, com muita morte e tristeza, mas não está nos imobilizando. Imobilizar é uma desculpa. Nós estamos sendo chamados a chincha. É, Ser humano, exatamente. você é inteligente, você é criativo, sai dessa. Pensa no coletivo, põe a mão na massa, o que você pode É, fazer pelo outro. E muda toda essa forma que nós tentamos organizar nossa sociedade. Para quê? Para a gente ter controle. Né? é. A questão indígena, a questão do racismo, né? A questão da Violência doméstica, pedofilia, né? do feminicídio, tudo isso sempre existiu. Só que o que está acontecendo? Como nós estamos fechadinhos em casa, a divulgação está chegando mais rápido e a gente está tendo É, acesso. Agora, o que fazer com isso? Olhar de sabedoria e compaixão. Temos que ajudar os homens que praticam o feminicídio, o que aconteceu com esse ser humano, né? tá. Por que somos tão racistas? Porque nós queremos manter uma hegemonia, um controle. Então, trabalhar tudo isso, mas não com raiva, não com perseguição. Temos que criar rodas de conversa. E outra coisa, né? Começar a dar sugestões de passo a passo. Pensar projetos, oficinas Exato. online. Tem que começar a fazer isso. Porque a gente só fica discutindo as dores, né? Discutindo os problemas. Isso acontece, isso acontece. Mas como é que eu faço uma ação didática, uma ação artística? Vai ter agora virada sustentável em São Paulo. Como é que a gente cria uma internet de aprendizagem real mesmo, de transformação, né? Não só uma Uhum. internet que divulga problemas que nos imobilizam, nos deprimem. Tá aí o desafio. Eu acho que esse é o momento. Falei É. demais. Não, não, é porque A Mon já teve um espasmo aqui. mas é muito interessante. Ontem também a gente teve a questão da discussão sobre o viver de forma mais simples, com o pessoal das ecovilas, dos movimentos aí da questão da vida mais sustentável, né? Porque eu estou em casa, né? Estou em casa. Eu tinha atividade fora, tal, agora eu fiquei em casa. Você estuda, eu estou com os netos aqui e tem uma área verde pequena. Privilégio, hein? Acabou o jardim pequeno e virou tudo horta. Tô apanhando com a bendita da horta, porque que a gente tem que não sabia lidar com isso e bem, enfim. E ontem teve uma discussão sobre isso, né? Então, de repente, você percebe outras formas de viver que você não tinha se dado conta. Essas lives, né? Como é fácil o acesso agora, você põe no Instagram, você se grava tal. Tem gente ensinando a bordar, tem gente ensinando a fazer receita, tem gente. Então, É muito bonito isso, né? A pessoa, então, por que eu posso trazer? Deixa eu mostrar o que eu sei fazer. E aí isso. eu tô reconhecendo o que o outro faz. Nossa, eu não sabia que você pintava, não. Nossa, eu não sabia que você Então, mexia com receita, né? então, É maravilhoso isso. essa pessoa que está deprimida, esses jovens que estão deprimidos, né? Precisa ver o que você gosta de fazer, filho.
É que tá todo Isso, mundo, assim, não foram escutados, né? não Aquela foram escuta escutados. profunda, né? E aí vai dar tempo para escutar? Às vezes não. Aí a pessoa vai se matar mesmo. É, Rezemos por exato. ela. Foi a opção que ela teve, né? Vamos rezar. Mas a gente pode dizer, não se mata ainda, né? A gente vai morrer de qualquer jeito, mas a gente tem que criar meios expedientes para o que você gosta de fazer, né? E respeitar o que ele gosta de fazer. Então, rodas de conversa de uma escuta ativa, né? Olha, Dessas Você, pessoas. você falou um negócio muito importante que eu vejo. O que, que o outro quer gostar? E a gente sempre tem como referência o que nós pensamos. Nós É. temos como referência, ontem teve uma discussão numa dessas lives aí, a questão da caridade e da solidariedade, Hum. né? Deixa eu ajudar aquele pobrezinho, né? Eu tô aqui, eu sou boazinha. Agora eu tô do seu lado, ombro a ombro. Olha, a relação altera, né? É. Então, as pessoas é diferente. E outra, eu tenho como perspectiva de que naturalmente a gente tem a solidariedade, o ser humano é inerente à nossa condição, né? Agora, aflora, e você percebe que você vai ficar melhor se você se colocar num todo maior, se você se colocar dentro de um coletivo. Porque quando você fecha no seu mundinho, né? Você sofre muito mais. Porque você acha que a sua história. Eu não estou tapeando o que eu estou sentindo. Não estou tapeando. Só que tem muita gente sentindo a mesma coisa. Ah, com você também. Poxa vida. Então, aí a gente troca. É como igual. E te alivia. Quando você olha para o outro, você alivia a sua carga. Mas vem cá, o outro, para essa pessoa, foi sempre uma ameaça, né? A gente tem que. Isso. Olha, existe muita cultura da violência e a cultura de paz. Tem um Uhum. site muito legal que eu recomendo, que chama comitepaz.org.br. Paz.org.br. Comitepaz.org.br, que analisa a cultura de violência e a cultura de paz. A cultura de violência nos tornou pessoas reativas, desconfiadas, o outro me ameaça, né? Então, a gente foi se tornando incapaz e foram tirando a cultura social, a nossa capacidade, nossa autoestima e nossa capacidade de transformação. Tá tudo muito embrulhado aí. Eu não vou Uhum. falar dos meus problemas se eu desconfio do outro, né? É. É isso que aconteceu. Então, existe toda uma manipulação de comunicação. Eu sou incapaz de olhar em profundidade e identificar essa manipulação. Nós não estamos preparados para uma série de coisas. Estamos nos exigindo uma série de coisas. Então, eu Uhum. acho assim, a gente pode ficar aqui um tempão falando desse grande mosaico de complexidades. Mas se eu falar para vocês, né? Vamos nos dedicar ao autoconhecimento. O budismo é isso, né? Ah, É como eu me é. conheço. Esse eu me conheço, eu substituo por nós, porque eu aqui que está conversando com vocês são todos meus ancestrais, a minha família, a minha formação, minha alfabetização, o colégio que eu estudei, minha avó, meu avô, tudo que eu me Isso. alimentei, meus amigos, meus relacionamentos, os conselhos que eu ouvi, os problemas que eu vivi. Então, essa pessoa que está na frente de vocês, como eu estou olhando para você, a cor do seu cabelo, a cor da sua pele, a cor dos seus olhos, o jeitinho que você está pondo as suas mãos, pode ser da sua avó, da sua tataravó. Isso. É. Nós somos um recorte momentâneo dos nossos ancestrais. Isso. Então, esse autoconhecimento, esse mergulho nesse oceano que nos fez, tá? Mergulhe nesse oceano, mas se você veja que nós não somos iguais, somos diferentes, mas nos fazemos nesse mosaico. Então, acesse essa riqueza em você e você vai abrindo pontos de conexão com o outro naturalmente. Então, a respiração consciente é isso, sabe, gente? Inspira, expira. Observe o que você está pensando. Não briga com o que você está pensando. Inspira e expira. Não desenvolve. Tente trazer seu pensamento. Tente trazer a sua presença embaixo dos seus pés, onde você está. Quando toma água, aprecie a água. Sinta o rio, a chuva, as nuvens. Quem tratou, a canalização. Vem de que córrego, vem de que represa. Beba. Está se fazendo a sua refeição. Aprecie o arroz, o feijão, as origens do campo, o agricultor. O que a gente está precisando um pouco, parar essa falação
essa falação na nossa mente, tentando entender, tentando brigar, tentando, sabe? É muita operatividade, é muita tarefa que a gente está dando para a nossa mente, né? Parem um Uhum. pouco, fiquem com vocês um pouquinho, ponham-se no colo com tudo que vocês são, pratiquem todos os dias essa respirem 5 vezes que seja conscientemente, se coloquem no colo gostosinho, a raiva que vocês têm, ponham no colo gostosinho, sabe? Devagarinho isso tudo vai perdendo força e vocês vão surgindo com toda a sua verdadeira natureza vai surgindo de uma maneira assim muito sutil e vai É. modificando. Nós estamos aí faltando 10 minutos, né? E aí, nossa, essa conversa é aquela conversa de sentar, É, pegar dois chá, uma xícara de chá e varar à tarde, né? Conversando. é meu sonho esse mesmo. Uhum. É gostoso demais. Mas eu ia te perguntar exatamente isso, como se reconhecer como, né, como nós realmente somos e conhecer mais feliz. Você já cantou a pedra aí. E aí eu vejo que é coisa simples, né? Como você falou, não tem fórmulazinha, não tem receita de bolo, mas acaba tendo um caminho, né? Tem vários caminhos, mas existe um caminho para você sair um pouco. Tem que parar. Eu acho que tem muitos caminhos bons a gente vendo, tem várias tradições, né, os vários olhares, porque o movimento pela vida ele é uma festa da diversidade, sabe? Monja Coen esteve com a gente aqui em 2005, Ela tem muito certo? carinho por vocês, viu? Nossa, mas foi incrível. Fez a meditação andando, eu não posso demorar muito, você vai entrar. Ela fez a meditação andando. Aí eu vou procurar cadê Monja Coen? Estava fazendo a oficina de dança dos orixás. Ela é Aí de assim. repente, aí de repente lá vem a monja. Tânia, e agora? Sai, monja. O que eu faço? Eu não gosto de ficar parado. Só, monja, eu tenho que estar precisando de gente da cozinha, porque tô indo para lá. Então, eu sempre falo, aquele que diz sou não é, porque quem é mesmo não Olha, diz, deixa eu te né? dizer uma coisa, a gente tem pouco tempo, né? Quando Temos, você for tomar faltamos banho, 7 minutos. quando você for tomar banho, inverta, saia dos automatismos. Comece pelo nariz, vá para o lóbulo, vai para o cotovelo esquerdo, Ah, brinque. Rota. Saiam, gente, saiam dos nossos automatismos. Observe quando a mente está entrando num automatismo. Observe, desconstrua. Quando for fazer a refeição, aprecie a refeição. Quando for caminhar, perceba o peso do seu corpo caminhando. Quando respire, traga a sua mente para o presente. Essa é a fórmula, né? Traga a sua mente para o presente. O cachorrinho está latindo, eu também tenho cachorro aqui. Eu tenho um cachorro lá. Não, eu estou preocupada Olha, aqui também com a hora. Falta 5 minutos. nós temos o Zen do Brasil, né? .org.br, zendobrasil.org.br. Lá tem uma programação de vocês fazerem os zazen para iniciantes, Ótimo, sabe? ótimo. Eu Isso é ia te pedir importante. isso. Uhum. Zendobrasil.org.br e a gente tem vários momentos que orienta os zazen para iniciantes. Essa é a nossa prática que a gente pode oferecer. E o nosso mestre falava, mestre do século XIII, ele falava assim, aprecie a sua vida. Gente, larguem as réguas, larguem os manuais, larguem tudo que vocês estão querendo adotar, as pílulas, os remédios, larguem. A vida, o momento presente, está todo o universo, Isso. está o passado e o futuro no momento presente. Ai, que delícia. Descubram meios expedientes para ficarem presentes naquilo que vocês estão fazendo e criem formas e condições, né, de apreciar o máximo possível, tá? E ao mesmo tempo, relaxem, tá? Não busquem resultados. Ótimo, gente, olha, gratidão, querida, gratidão, gratidão, gratidão. E dá um beijo da querida monja, né? Quem Passarei. trouxe, quem trouxe ela foi a Iris Boff, que é irmã Sim, do Leonardo Boff, querida, são amigas. é. E eu queria te agradecer muito e as suas considerações finais, meu amor. Estamos juntos. Nada é fixo, tudo está em constante transformação. Apreciemos a vida, façamos um excelente alimento e olhemos para aqueles que estão precisando da nossa ajuda. Não pensemos só em nós, no nosso pequenininho universo. É impossível, é pluriverso. Vamos ajudar as pessoas nesse momento e vamos cuidar da nossa saúde e da saúde dos outros também. E de todos os seres, tá? E Faça a sua todos parte. vocês, certo? Gratidão, olha, gratidão, fique bem, fique em paz, fique em segurança e saudável, certo? Gratidão mesmo por tudo e
esse momento tão maravilhoso, tá? E Cuide-se agradecer a bem. todos, amém, nós todos. Tchau. E agradecer a todo mundo que esteve com a gente. Grande abraço. Tchau, tchau, gente. Tchau, 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 tchau. tchau. Obrigada, minha irmã. Nada.